leitura bíblica referente a 6 de outubro, Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 22 até o capítulo 7, versículo 34, Colossenses 2, a partir do versículo 8 até o versículo 23, Salmo 78, a partir do versículo 1 até o 31, Provérbios 24, 26 e a música O Mistério da Piedade. Amém, Jesus é o Senhor. Escrevo estas coisas a você, esperando e ver-te em breve. Comecemos com Colossenses 2, a partir do versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que alguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ó Senhor Jesus! Na glória, ele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido na glória. Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Provérbios, capítulo 24, versículo 26. Amém. Recebido na glória, recebido na glória. Vamos aqui ao Salmo 78. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel,
e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou como uma nuvem e de noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Senhor Jesus. De Jesus, irmãos, que a sua plena imagem conformados serão, já predestinados à plena filiação, e assim Jesus tornar-se o primogênito entre muitos irmãos. Deus declarou a Cristo: tu és meu filho, e em ressurreição. A partir do versículo 22 do capítulo 6 de Jeremias. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e aterrou por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Plantei como
por um, plantei como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Senhor Jesus. Se alguém na casa de Deus deseja ir. Capítulo 7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendaram os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça. Senhor Jesus, repetindo versículo 5, mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que deu aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isto? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos? Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a vocês, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios.
Mas o que lhes ordenei foi isto: dei ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam. Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Inom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e os animais selvagens. Não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Jesus é o Senhor. Amém. Essa é a nossa porção para esse dia. Concluamos ouvindo o mistério da piedade. Jesus é o Senhor. Amém. Coluna e baluarte
mistério da piedade, para que a palavra tenha dignidade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, 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 recebido na glória.